Bom dia a todos. É um prazer enorme estar novamente nessa casa para conversarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Antes, gostaria de fazer uma prece, pedindo a toda a espiritualidade amiga que nos inspire em nossa fala, que abra o coração de todos aqueles que estiverem ouvindo, para que nós possamos ter um pouco mais de conhecimento sobre esse Evangelho maravilhoso que Jesus nos deixou. Que os bons espíritos estejam conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, nós vamos discorrer um pouquinho sobre as mulheres, em especial Maria de Nazaré, né? Porque na nossa literatura, no nosso evangelho também, traz tão poucas informações sobre as mulheres do evangelho, isso também sobre as mulheres no evangelho, né? Que mesmo porque lá era uma sociedade muito patriarcal, né? Muito machista. Haja visto que até hoje as mulheres no Oriente Médio, em especial, elas têm sofrido mais a discriminação, sofrido mais vamos dizer, até a perseguição dos homens, né? E, então é triste isso, mas é uma realidade que aí está, né? Quando voltaram ao poder no Afeganistão, aquele grupo de pessoas que é mais conservadora, as mulheres estão passando por maus bocados. Então, nada mais justo que nós falarmos um pouco das mulheres. Ora, se hoje, há 2000 anos, depois da vinda do Cristo, as mulheres do Oriente Médio ainda sofrem, né, a marginalização imposta pelos homens, imagine 2000 anos atrás, como não seria, né? Essa diferença entre os sexos, né? Mas, falando em especial de Maria, nós podemos dizer muito pouco, porque, como ela também é muito pouco citada. Então, ficam algumas perguntas: como era a sua família? Como foi sua infância? Formação? Como era seu rosto? Sua altura? Temperamento? O que fazia antes da sua anunciação? O que fez depois? Então, são algumas perguntas, né, que ficam muitas vezes em nossa mente, porque nós hoje, nós temos uma visão de Maria de Nazaré, aquela que a igreja nos trouxe, a tradição oral de nossos antepassados nos trouxeram. E nós vemos Maria de Nazaré como um ser cândido, né? Um ser diferenciado. E quando, na verdade, Maria ela era pura, o espírito, mas ela estava sujeita às tribulações do corpo, né? Então o nome original de Maria é Miriam, né? Sobre seus pais nós temos muito pouca informação, mas segundo a tradição eles chamavam-se Joaquim e Ana. Eles viviam lá em Nazaré, um povoado pequeno, né? De má fama ainda, na região norte da Galileia, né?
chamado Nazaré. E a sua vida lá era tão difícil como de qualquer outra moça que tinha a sua idade, que tinha os seus sonhos, né? Então cuidava da casa, arrumava, ajudava a cuidar dos irmãos, né? E aí por diante, né? Mas na época de Augusto, porque no Império Romano da época, é, Augusto foi o primeiro imperador. Realmente nós tínhamos um rei em Roma. O império, onde se constituiu o imperador, foi com Augusto, né? Ele iniciou um pouquinho antes da chegada de Cristo e terminou um pouco depois. E por isso chama-se a época de Augusto. Como Jesus já havia uma programação espiritual para que ele reencarnasse na Terra, essa programação ela já começa lá em 500 anos, 480, 450, antes de sua vinda, lá com Platão, com Sócrates, Demócrito, né? E, e aí vem sendo preparado o planeta para receber a vinda do Cristo. E alguns espíritos, eles vieram antes da vinda do Cristo para preparar a sua chegada. Outros, né, vieram na época de Cristo, que era para trabalhar junto com Cristo, para ser seus assessores diretos ou indiretos. E também alguns que vieram depois, né, de sua vinda à Terra. Mas imagino fluidos no planeta que preparava essa vinda do Senhor. Então, nasceu, né, João Batista 6 meses antes de Jesus. João Batista foi o ápice da preparação, né? Ele veio, ele batizava. O batismo era uma, um ritual, né, simbólico, que era o nascimento do homem novo. Quando João Batista colocava as pessoas, né, dentro d'água e batizava, ele, naquele momento, aquilo deveria significar a essa pessoa que recebia o batismo o início de uma nova vida. É se renunciando, né, a seu modo de viver anterior e iniciando um modo de viver diferente, se reformando intimamente. Mas vamos falar um pouco, né, lá, aquilo que Maria foi trazido, né, a título de Maria no Espiritismo, a maior parte ela está contida no livro Boa Nova, que Humberto de Campos transmite ao Chico, e o Chico faz a psicografia. Mas naquela época, nós tínhamos uma vibração totalmente diferente no planeta, porque era chegada a encarnação do espírito mais puro que nós conhecemos, né? E os historiadores, né, é, ainda não perceberam que Maria, o que nos traz o Humberto de Campos, o que nos traz Emmanuel, né, é que eles dizem que Maria, ela
foi, foi, gerou o filho por obra do Espírito Santo. Que ela não teve uma relação carnal com José. Mas, na verdade, ela teve. Né? Ela teve vários. Jesus teve Tiago, teve outros irmãos, né? Advindos da ligação de Maria com José. Mas vamos falar também, né? O que diz a Religião dos Espíritos de Emmanuel. Eu vou fazer uma leiturazinha. Aí diz assim: buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples, humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante, pobre entre os pobres. Carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E, desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Ora, quando Maria reencarna, o espírito reencarna num corpo de mulher e se titulariza Miriam, Maria, ele já tinha uma programação espiritual, que era receber o Cristo, receber o Filho de Jesus, o Filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, né? Mas simbolicamente, né, o escolhido, para que nos trouxesse, né, um novo entendimento do Evangelho. Porque até então o Evangelho era entendido conforme as leis mosaicas, olho por olho, dente por dente, porque assim era necessário na época de Moisés. E Jesus veio nos trazer o amor, o perdão dos inimigos, né? O perdão das ofensas. Muito bem. Mateus, quando escreve o seu Evangelho, né, ele teve uma inspiração, porque todos os 4 evangelhos, todos os evangelhos escritos, né, de todos eles, talvez só de Mateus que nós se tenha certeza de que foi Mateus que escreveu. Os demais levam o nome, né, de João, Marcos, né, mas não se tem a certeza que foram eles que escreveram, né? Então, quando ele escreve, né, lá no Eliseu Rigonati, lá no Evangelho dos Humildes, ele nos explica que um espírito virgem, imaculado, se entendia um espírito virginal, se entendia que aquele que, através de sucessivas reencarnações, torna-se isento das máculas da matéria. Então era um espírito puro. Assim ele trata Maria, né? Esse seria o significado de Jesus nascer de uma virgem. É um espírito virgem, um espírito sem mácula, né? E não necessariamente sem ter uma relação carnal para poder gerar o feto, né? Ela era filha de Joaquim e Ana. As informações que nós temos é que ela nasceu entre 18 e 20 antes de Cristo, né? Mas aí nós caímos aí numa, eu diria, contradição, né? Porque ela se diz a história que ela casou-se com 14 anos, né?
E depois, quando ela casou, viveu um tempinho com José, né? Mas tudo que nós sabemos, ela viveu um pequeno espaço com José antes da vinda de Jesus, né? Porque depois ela fica com José, lógico, até o desencarne de José. Mas o que eu quero dizer é que se ela nasceu em 20 antes de Cristo, conforme diz a história, e quando ela casou com José, que José aceitou casar com ela já estava grávida, ela não poderia ter casado com 14 anos, né? No mínimo, ela tinha que casar com 20, né? Então, tem algumas incongruências na história a seu respeito, né? Como era a sua aparência? A única informação que nós temos é a informação que Emmanuel passa para o Chico pega um repórter, na época, demora 6 meses recebendo orientação, esse repórter vai fazendo, vai desenhando, porque Emmanuel transmite ao Chico e o Chico repassa o que seria a imagem de Maria. Mas veja bem, Maria era uma pessoa rude, pessoa pobre. Haja vista que eles moravam em uma caverna, né? Poucas pessoas fazem essa ligação ou têm esse conhecimento, né? Porque lá eles tinham o hábito de morar em caverna. E Maria com José, eles moravam em uma, não era gruta, era caverna, porque gruta é um pouco maior, o significado de gruta dá um entendimento maior. Tanto é que essa caverna existe até hoje. E onde era a casa de Maria, que Jesus, né, viveu sua infância, nós temos lá em Nazaré a igreja da Anunciação. Construiu-se uma igreja e ainda permanece a caverna ali, onde seriam os aposentos de Maria e José. Mas no sexto mês, né, quando Isabel já estava grávida de 6 meses, o anjo Gabriel, enviado por Deus, lá em Nazaré, ele diz a Maria mais ou menos assim: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. Então aí, bendita é tu entre as mulheres, nós já pegamos um pedaço da frase daquela oração Ave Maria, né? E vendo o Espírito, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achasse graça diante de Deus. Aí vem um outro pedaço da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Bendita é tu entre as mulheres. Então foi tirada essa passagem. E eis que em seu ventre conceberás e darás à luz a um filho. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa foi a anunciação, está no Evangelho de Lucas, né? 1, de 26 a 38. Capítulo 1, versículo 26 a 38. Né? Continuando a anunciação de Lucas,
E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado de filho de Deus. E eis também que Isabel, sua prima, conceberá um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria ao anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, porque Isabel, ela já era velha e não tinha filho, era estéril, né? E Zacarias, mais velho ainda. Então, como que ela poderia engravidar? Mas o anjo Gabriel disse que Isabel já estava com 6 meses, né? E que o filho nascido de Isabel se chamaria João, que foi João o Batista, aquele que batizava, né? Porque na época também, né, é bom, pessoal, deixar isso bem claro, nós não tínhamos sobrenome, as pessoas não tinham sobrenome. Então você fazia algum tipo de ligação no nome para você, porque tinha tantas Maria. Então Maria Madalena, Maria de Magdala, né? A outra Maria, irmã de Marta, a outra é Maria, mãe de Jesus, né? A filha de Jairo. Então se ligava, Joana de Cusa, se ligava, né? As pessoas, porque não existia sobrenome. E Maria era um nome muito comum na época, né? Tá? Continuando, agora Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Um outro pedaço da Ave Maria da oração, né? E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Zacarias não acreditava, né? Que ele ia ter um filho. Ele velho daquele jeito, a mulher dele velha. E por ele não acreditar, ele ficou mudo até o 8º dia do nascimento de João Batista. Que era no 8º dia, até o 8º, né? Mas via de regra no 8º, que eles faziam a circuncisão, né? Então, e colocavam um nome. Foi quando colocou o nome de João, né? Que ele deveria se chamar Zacarias. Aí nós temos em Lucas 46:55 o cântico de Maria. Então Maria disse, esse seria o cântico: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu respeito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração.
A todos os que o respeitam, ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Bonito, né? Essa passagem. Aí Jesus nasce, tem o censo, eles vão para Belém antes do censo, né? E fogem. E como existe a anunciação de que a profecia dizia que viria o Messias, Herodes manda matar todos os primogênitos, todas as crianças, não primogênitos, desculpe, todas as crianças, né, até uma determinada idade, aí eles fogem, né? E depois a história nos já traz Jesus adulto. E como a história, os evangelhos, eles estão diretamente relacionados à vida de Jesus, quando Jesus aparece adulto, então nesse ínterim, não é citada Maria. Então Maria, ela para de ser citada quando a última vez que, pelo menos, né, nós conhecemos que ela é citada é quando Jesus fica desaparecido 3 dias e estava pregando lá no templo, né? Ele estava pregando, ele era criancinha ainda, né? E depois ela vai aparecer Jesus novamente com Maria, né? Com ele adulto. E quando Jesus faz, entre aspas, seu primeiro milagre, a pedido de sua mãe. Está lá em João, né, capítulo 2, versículo 1 a 5. João diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto lhe vos disser. E daí Jesus transformou em água em vinho, atendendo a um pedido de Maria. Depois nós temos algumas passagens com Maria, mas a história, né, a figura central é Jesus. E aí nós temos ela fica em evidência novamente quando Jesus é crucificado, né? E que ela diz, meu filho, lá na hora que Jesus está desencarnando. E lá está Maria, tem algumas pessoas, Maria, está João, está Maria Madalena, Maria de Nazaré, Maria Madalena, João. E ela diz, meu filho, daí Jesus diz, mulher, eis o teu filho, mostrando João. João, homem, eis tua mãe, mostrando Maria, né? É, e nesse momento, né, nós percebemos, e como nós somos uma família universal, que Maria é a nossa mãe universal, nos adotando. E João, por sua vez, depois do desencarne de Jesus, acolhe Maria em sua casa. E Maria vai viver na casa de João, com ele, né? E,
E eles faziam curas também. João, Maria. Tratava dos enfermos, dos leprosos. E diz a história que João não, que Maria atendeu um leproso, né? E o leproso reconheceu Maria e falou: Você é a mãe do Messias, você é santíssima, é a mãe santíssima. E daí começaram a titularizar a casa de João como casa de Santíssima, onde as pessoas eram recebidas com alimento, com, com curas, conforto, né? Ah, mas como que ela conseguia alimentar esse povo? Ela nem trabalhava, né? Esse pode vir esse questionamento. Nós não devemos nos esquecer que nem Jesus, nem os da época da pregação, nem os demais trabalhavam. Mas eles tinham um arrimo financeiro, né, diz a história, dado pelas mulheres, as mulheres do Evangelho, que era Joana de Cusa, né, porque Cusa era o, vamos dizer assim, o diretor financeiro de Herodes. Então eles tinham um capital financeiro guardado. E depois que Cusa morre e Joana segue a caravana de Jesus, ela supre financeiramente, né, essas pessoas, né, supre o grupo, não só ela, como Madalena, Maria Madalena também tinha posses financeiras. Então elas, né, ajudavam na manutenção. Talvez daí venha a manutenção, né, da casa de João, a casa de Santíssima, onde lá, né, atendia a todos aqueles que chegavam, né, é, lá para receber conforto, alimento, né? Mesmo porque as pessoas elas eram marginalizadas, os doentes na época, os idosos, até hoje é, né? Até hoje. Imagina na época. Então, a pessoa que tinha uma doença grave, por exemplo, naquela época era muito comum a lepra. Hoje, praticamente, nós não temos mais lepra, né? Mas na época era muito comum. E os leprosos eram considerados impuros. Então, eles eram expulsos da cidade, expulsavam. Daí tem um vale lá, na região da Galileia, o Vale dos Leprosos, eles ficavam por ali. Eles não podiam entrar na cidade. Se eles entrassem na cidade, o pessoal descia o cacete neles, ó. Tirava pedra, porque na época a arma lá era pedra, né? E lá era uma região árida, cheia de pedra no chão, o cara passava a mão na pedra e tacava pedra, né? Mas, voltando a Maria, ela, nós temos lá, né, no Boa Nova, capítulo 30, né, que ela, depois desses atendimentos, ela foi envelhecendo, como todos, né, chega próxima do desencarne. E aí ela encontra Maria, lá quando ela está desencarnando, ela viu aproximar-se um pedinte. Porque Jesus, ele tinha aparência de um pedinte. Eles eram pobres, acabei de dizer no início da nossa fala. Ele morava numa caverna, a casa dele, de Jesus. Depois ele foi morar com Pedro. Mas era casa simples, ela não tinha, né? O centro da civilização era Roma, na época. Agora ali era como se fosse um assentamento, né?
E esse pedinte chega e diz a ela: minha mãe, exclama o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao carinho, venho fazer-lhe companhia e receber a tua bênção. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Aí ela pensa: que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma com bálsamos tão dulçurosos? Foi quando o hóspede lhe estendeu as mãos e lhe falou com um profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam e, num gesto da mais bela ternura, tomada de comoção, viu duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente olhou para os pés do peregrino, divisando também chagas. E ela diz: meu filho, as úlceras que te fizeram. Nesse momento, ela desencarna, né? Jesus diz: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Ora, sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. A rainha, a mais pura dos anjos. Os anjos são espíritos puros, né? E ela seria a rainha dos espíritos puros. Então, Maria era um espírito extremamente puro, extremamente puro. Daí dizer-se que aqueles espíritos puros eram espíritos virginais. Daí o anjo Gabriel dizer a profecia que Jesus nasceria de uma virgem, de um espírito virgem. Esse é o entendimento, né, de Emmanuel, de Humberto de Campos, né? E também, gente, né? E também a gente pode dizer que Maria, depois que ela desencarna, ela pede autorização a Jesus para resgatar Judas no Vale dos Suicidas. Jesus autoriza, ela resgata Judas e cria o Hospital Maria de Nazaré, Mansão da Esperança. Esse hospital ele é dedicado ao resgate de espíritos do Vale dos Suicidas, aqueles que já estão, né, em condições de serem resgatados, os resgata e os leva para esse hospital para tratamento, para orientação, para eles poderem, né, dar seguimento na sua jornada, ou reencarnando, ou aprendendo, estudando, né? Então, se nós formos falar de Maria, né, nós temos pouco a dizer sobre ela, mas ela era uma pessoa pobre, né, um espírito evoluído, mas encarnado num corpo tosco, né, onde, na época, né, ela rachava sua lenha, ela ia buscar lenha, rachava lenha, fazia o fogo para fazer comida. As roupas que ela tinha, ela fiava, produzia o fio, tecia para fazer a roupa. Razão que na época de Maria,
né? É, ela, as roupas, via de regra, as pessoas como eles, que eram de um assentamento, vamos dizer assim, de uma aldeia muito pobre, ele só tinha a capa e o manto, não tinha mais nada. Aqueles que tinham um pouquinho mais de condições, né, usavam uma tanga igual a Jesus usou é, na crucificação, como roupa íntima, uma tanga, mas eram aqueles que tinham uma condição melhor. Então ela mesmo, ela que plantava, ela que colhia, ela que cortava lenha, ela que fazia comida, ela que tecia o tecido, confeccionava as roupas, né? Então era e diz a história, ela casou com 14 anos, então ela era uma menina que era o normal, né? O normal era se casar com 12, 13, 14 já era velha, né? Na época, para o casamento, lógico, né? Então, ela era uma pessoa, né, rude, né? Quando a gente pensa em Maria, nós pensamos numa mulher, né, que tem aquela pele, né, uma pele de pêssego, né, aveludada com uma pétala de rosa, aquelas mãos, né, a mão de Maria era calejada, igual de servente pedreiro, não que eu esteja desmerecendo a profissão, é que trabalho mais duro, né? Ou a pessoa que trabalha no campo, lá na enxada, a mão dela era calejada, ela era uma pessoa calejada. A casa que eles moravam, além de ser uma caverna, é chão batido, de terra, tudo de terra. Animais ali junto, na parte do fundo, onde ficavam os animais, onde ficava. Então, ela era uma pessoa sofrida, sofrida, mas era um espírito puro, né? Quando nós vemos a imagem de Maria reproduzida, né, com as informações de Emmanuel, né, nós vemos uma pessoa singela, mas ela tinha traços rudes, as mãos calejadas, né? Ela, ela é sofrida, uma pessoa sofrida, muito sofrida. Mais sofrida ainda quando ela vê o filho, né, sendo crucificado numa cruz, morrendo na cruz. Então, mas era um espírito puro. Então, essa mensagem que nós temos para passar a vocês de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré foi titularizada por Jesus como nossa mãe universal. Mas ela também, né, é a protetora dos suicidas. Começando por Judas, né, que traiu seu filho e que foi perdoado, foi resgatado por ela, né? E então, a gente sempre brinca, né? Você pedindo para a mãe interceder sobre o filho atende, né? Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu lá quando terminou o vinho, né? Maria intercedeu com o filho, Jesus, e Jesus multiplicou, transformou água em vinho, né? Então, pedimos também a Maria que ela nos proteja, né? Que ela interceda a Jesus a nosso favor, porque ela é o Espírito benegado, né, a cuidar da humanidade. É um espírito puro, mas não deixa de nos proteger sempre. Então, agradecemos a ela, né, a glorificarmos, a louvarmos,
por ela ter recebido em seu ventre Jesus, né? E pelo seu sofrimento que ela passou também, né? E pedir que ela nos proteja também, já que ela é nossa mãe espiritual, mãe da humanidade, assim titularizada por Jesus na cruz, seu filho. Então, estamos agradecidos a tu, Maria, né? E nos proteja, nós, a todos aqueles que estão aqui no nosso planeta, né? Nossos governantes, aos governados, aos que estão moribundos, doentes, né? Que traga a sua proteção para nós. Nós estamos encerrando, essa é a mensagem, né? Nunca se esquecendo que Jesus, em uma época que a mulher considerava-se que nem que a mulher tivesse alma, né? Para vocês terem ideia, até hoje, lá no Oriente Médio, onde são mais conservadores, naquelas aldeias, as mulheres são enterradas sem nome na lápide, não tem nome. Hoje, morreu Maria, a esposa do João Minelli, né? Enterra lá e não põe nada. Depois, aqui 6 meses, ninguém sabe onde ela está enterrada, nem antes, né? Não põe nome, sabe que ela é uma mulher que está enterrada. Só coloca nome na lápide dos homens. Imagina 2000 anos como era e quanto sofrimento essa mulher teve. Quanto que ela teve que suportar. Somente um espírito puro mesmo. Bom, ficou aí, né, a mensagem. E eu agradeço a todos. Vou fazer uma prece rápida, né, para encerrar, que Maria nos proteja, nos inspire no bem, no caminho reto, interceda junto a Jesus, a nosso favor, por pecadores que somos, renitentes no erro, grato pela oportunidade de podermos retificar esses erros, muitas vezes através do amor, outras através da dor, mas a oportunidade de sair para todos. Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Até uma próxima.